Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Esta é a aula 10 de Introdução à Programação em Linguagem C. Nesta aula, vamos fazer dois exercícios de fixação. Vamos usar tudo que aprendemos nas aulas anteriores. Exercício 1. Faça um programa que pergunte ao usuário até quanto ele quer contar. Neste programa, não vamos inserir no código até onde ele deve contar. Vamos deixar essa opção ao usuário. É ele quem vai indicar até quanto ele quer contar. E como fazemos isso? Montando o exercício 1. Para realizar este exercício, vamos primeiro criar duas variáveis desta vez. A variável x, que vai guardar o valor do usuário, ou seja, o valor que o usuário digitar, e a variável y, que será usada dentro do for, para fazer ele funcionar. Depois, precisamos indicar ao programa que o y deve contar até o valor de x. Enquanto y for menor ou igual a x, o for será executado, será realizado. Vídeo exemplo na tela. Perceba que nós criamos então duas variáveis, int x e int y. Depois inserimos um comando printf perguntando ao usuário: digite o número que quer contar. Ou seja, para perguntar ao usuário até quanto deseja contar. Para isso, usamos o comando printf para escrever uma mensagem na tela e o comando de captura, que é o scanf. Esses dois comandos já aprendemos nas aulas anteriores. Seguindo a sintaxe, o código do programa, vamos montar então o for. Atenção agora na sintaxe. Y igual a 0, ponto e vírgula, y menor igual a x, ponto e vírgula, y mais. Printf printando, ou seja, mostrando o valor de y. O que eu fiz aqui? Eu disse para o programa que enquanto o y ele for menor ou igual a x, o for vai ser executado. Mas como que eu disse isso? Ao perguntar para o usuário até quanto ele quer contar, vamos supor que ele coloque até o valor 10, o x ele assume o valor 10. Então seria como eu ter escrito dentro do for que y é igual a 0, ponto e vírgula, ou seja, a contagem começa do 0, e depois y menor ou igual a 10. Por quê? Porque o x vale 10. E por que eu estou usando duas variáveis? Eu nunca sei qual é o valor que o usuário vai inserir. O usuário pode pôr 10, 8, 1000. O valor que ele inserir será contado nessa sintaxe. Vide a próxima tela. Executando o exercício 01. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, você verá que o programa irá esperar um comando. Digite o número que quer contar. Ele espera um comando. Aqui eu digitei o valor 14. Então o programa começou a contar. Começou do 0, porque y está igual a 0, e foi até 14. Atenção! O programa espera um valor numérico, mas não te impede de digitar uma letra e pedir uma contagem. Por este motivo, vamos aprender a impor regras aos usuários nas próximas aulas. Nesta, aprendemos como capturar um valor inserido pelo usuário e fazer o programa contar aquele valor. Exercício 2. Faça um programa perguntando ao usuário se ele quer fazer uma contagem. Se sim, pergunte até quanto. Caso não, o programa deve encerrar. Neste programa, antes de perguntar até quanto o usuário quer contar, como a gente fez no exercício 1,
Vamos perguntar se ele quer contar, se ele quer usar o programa de verdade. Montando o exercício 2. Para este exercício, vamos usar 3 variáveis. 2 variáveis vão ficar responsáveis para as decisões do usuário. Vamos perguntar ao usuário se ele quer realmente contar, sim, e só depois solicitar o valor que ele quer contar. Caso o usuário digite o valor 2 para não contar, o programa tem que fazer o comando do else, ou seja, apresentar na tela a mensagem "Obrigado por usar o programa" e encerrar ali. Atenção na tela. Note que criamos 3 variáveis, x, y e z, 3 variáveis inteiras. A primeira pergunta desta vez será: deseja contar o número? Digite 1 para sim e 2 para não. Perceba que logo em seguida usamos o comando scanf para capturar o valor que o usuário vai inserir. Então, se ele inserir o valor 1, o seu programa irá realizar o comando que está no if. Porque a regra do if estabeleceu: quando z, a variável z, for igual a 1, ele irá executar o seguinte comando: digite o número que quer contar. E logo depois vai executar o scanf para capturar os valores que o usuário digitou, assim como aconteceu no exercício 1. Qualquer outro valor, não precisa ser exatamente 2, não será executado o if, será executado o else. Então toda essa parte do printf, scanf e for, ela não vai acontecer, o programa vai pular diretamente para o else e encerrar o programa. Perceba que as variáveis z e x vão guardar os comandos do usuário, ou seja, os valores digitados. Z guarda a decisão se quer contar ou não, e x guarda a decisão de qual valor será contado. Y, neste programa, tem a mesma função do exercício 1. Ele é utilizado para fazer a contagem do for. Executando o exercício 2. Ao apertarmos F11 para salvar, compilar e executar, temos o seguinte resultado. Note que o seu programa irá escrever na tela: deseja contar o número? Digite 1 para sim e 2 para não. Como eu digitei o valor 1 como resposta, o programa ficou aguardando eu digitar um valor para contar. Aqui neste exemplo eu coloquei 6, mas no seu programa, quando você executar ele em seu computador, você pode inserir o valor que você quiser para fazer o teste. Note que quando eu inserir a resposta 2, ou seja, não desejo contar nenhum número, o programa escreveu a mensagem "Obrigado por usar o programa", foi uma mensagem que a gente colocou dentro do código, ou seja, dentro da sintaxe, e ele encerrou ali, não tem mais nenhuma função. Se você apertar uma tecla para continuar, o programa vai se encerrar, ele vai fechar corretamente. Desafio: tente desenvolver um programa que pergunte ao usuário até quanto ele quer contar e que pergunte depois se ele deseja que sejam contados todos os números ou que sejam mostrados na tela somente os números pares ou somente números ímpares. Caso não consiga fazer, próxima aula iremos corrigir este programa e dar seguimento na matéria do conteúdo deste curso. Fim da 10ª aula. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo e continue atento ao canal para as próximas aulas.